Vamos agora falar de um anime do mesmo autor de Nanatsu no Taizai, que claramente é muito melhor que Nanatsu no Taizai, e é o melhor anime de golfe já feito na história dos animes. E com mérito, tá? Por mais que não tenha muito anime aí pra ele competir, mas Rising Impact é um anime muito bacana. E sim, de golfe. E sim, eu gosto de golfe por algum motivo. Na verdade, eu gosto de golfe por causa de Pangia. Quem é velho vai saber que jogo é esse. E aqui temos a história do Gawin, que ele é um garoto que mora no interior, que ele é um garoto muito animado, muito energético, e ele acaba conhecendo o golfe, assim, de uma forma meio inusitada, né, por causa de uma garota chamada Kiria, que ela é uma golfista profissional, e ela acaba interagindo com ele, né, ela tá de passagem nessa região, e ele gosta muito de qualquer coisa que faça a bola voar longe. Então ele gostava, por exemplo, de beisebol por conta disso, que ele queria ser um rebatedor. Aí ele viu que no golfe dá pra você jogar a bolinha longe pra caramba, ele falou, nossa, isso é divertido. Ele começou a treinar por conta, até de fato o vô dele falando, vai meu filho, vai voar, vai treinar golfe de fato. E aí ele começa a carreira dele de golfista, começando numa escola base, conhecendo outros adversários, outros amigos, e aquela história bem shonenzeira, sabe? De fazer amizade através da rivalidade, e a história segue em cima disso, e ele faz um trabalho maravilhoso. Cara, ele é muito bom de fazer personagem, ele é muito bom de fazer dinâmica de grupo, ele é muito bom de fazer rivalidade, ele é muito bom de fazer dramalhões muito básicos e muito shonenzeiros que funcionam perfeitamente pra uma história dessa. Os estereótipos, eles são diretos e funcionais, tudo muito redondinho. Inclusive, a produção ajuda muito a maximizar tudo isso, cara. O trabalho do Hiroshi Namba foi um trabalho muito bom de direção. Tiveram um bom orçamento também, Lei Dulce fazendo, né, um projeto que você fala que ele tem muito mais qualidade técnica do que os últimos trabalhos, do que, sei lá, Tomo-chan, do que Heroine Tado Mono. Ele tem aí muito mais ação, muito mais dinâmica de montagem de cena, então ele precisa disso. As tacadas são muito bonitas, as tacadas, algumas delas têm poderzinho, por exemplo, o do Gawin, porque o poder dele é da tacada muito forte, ou do Lancelot, que é ver uma trilha dourada no meio do green pra ele conseguir acertar a bolinha, né, quando ela entra no green. Eu não vou ficar entrando muito em aspecto técnico aqui, mas o anime te ensina se você quiser. E tá aí uma boa ideia também que ele fez, cara. Ele respeita muito a regrinha de golfe, porque ele poderia, sei lá, ser um Battle Shonen de esporte, como, sei lá, um Super Campeões da vida, mas não. Por mais que existam o poderzinho aqui, sabe? O personagem ele tem tal poder, tipo o Gawin, ele consegue ver a face da bola com a face do taco e bater certinho, como se ele estivesse gritando, vamos dizer assim. E isso dá a ele muita força e muito controle. Que é representado, obviamente, graficamente, com um poderzinho e tal, mas não é nada, oh meu Deus do céu, tô destruindo o campo, ou oh meu Deus, a bolinha está soltando fogo, tá soltando raio. São mais representações gráficas mesmo, do que de fato efeitos especiais de bolinha pegando fogo, ou ficando fantasma, ou algum poder maluco do tipo. E isso é bacana porque torna tudo mais palpável, isso torna mais energético, mais dinâmico, como o Blue Lock faz, por exemplo. Blue Lock, ele é muito energético em fazer esse tipo de montagem de cena, e aqui ele acerta também. Assim como também ele condiz muito bem que cada personagem ele vai ter uma característica. E dentro do golfe, assim como o anime representa muito bem, você tem uma infinidade de características e habilidades que são importantes para você ser um golfista, ou que isso vai te ajudar de alguma forma. Pra quem não conhece golfe, sei lá, se você nunca viu golfe na vida, a dinâmica é você pegar, acertar a bolinha no buraco com menos tacada possível, né? Geralmente você tem percursos que você tem que matar em 3, 4, 5 tacadas. Então, quanto menos tacada você der, melhor. E ali tem alguns conceitos, como por exemplo, você tem que chegar mais próximo
da graminha verde, que fica perto do buraco, que fica mais fácil de você acertar. Aí tem alguém que pode ter a habilidade de, por exemplo, fazer esse contorno da graminha e achar o caminhozinho ali de 5, 6, 7 metros de percorrer a bolinha e entrar no buraco. Ou o Gawin, que ele dá a porradona, então ele chega mais próximo do buraco com menos tacada. Ou alguém que ele tem uma capacidade de leitura de vento, porque vento também influencia, terreno. Você tem uma infinidade de habilidades que esses personagens eles aprendem, eles aperfeiçoam e cada um deles vai ter o seu segmento. Cada um meio que até aprendendo um com eles ou até utilizando essa própria habilidade para ter algum tipo de avanço, algum tipo de vantagem. O próprio Gawin, por exemplo, o fato dele dar porrada muito forte, ele consegue reduzir o número de tacada mesmo contra alguém que, pô, já é muito experiente, mas, sei lá, alguém experiente que taca a 250 jardas, 300 jardas, o Gawin tá lá batendo muito mais longe do que isso e conseguindo se aproximar muito mais, e com muito mais precisão. Então, é uma dinâmica legal, eles são muito redondinhos de criar personagem, de criar característica e fazer dinâmica de jogo. E eles conseguem ser quase perfeitos nisso. Quase perfeito, porque eu quero ser chato em uma coisa. Jogo de golfe, às vezes você tem que ser um pouquinho meio cri-cri, porque você precisa saber em que tacada você tá. É diferente, sei lá, de um jogo de futebol que, pô, você pode ter um placar ali de vez em quando falando, tá 1-0, 2-0, ou até mesmo como o Haikyuu sempre fazia, pô, no começo de cada jogo, né, de cada round, não, pelo amor de Deus, enfim, no meio do jogo você tá trocando ponto e antes de você sacar a bola, aparecia o ponto que você tá e você não se perdia. Em Rise Impact, pra você fazer, ou no caso do golfe, você tem que ter um pouquinho mais de noção de quantas tacadas o personagem já deu, ou quanto que tá o ranking de tacadas em comparação ao outro. E ele fazia isso. Ele fazia isso em alguns momentos quando tinha algumas competições que eram maiores, mas nem sempre fazia. E geralmente você pode competir em 18 buracos, 9 buracos, e aí você precisava ter uma noção um pouco maior de quantas tacadas foram ou quantas tacadas já foram feitas. E às vezes ele meio que só bypassava, porque tem muito torneio, tem muito embate, tem muita competição e muitas vezes não era completo o que era mostrado. Até porque, pô, você vai mostrar 18 percursos, sabe, de uma competição e tem várias competições, tem muito embate aqui, fica muito difícil de fazer isso. Então, às vezes, se ele conseguisse, sei lá, fazer uma redzinha, beleza. Ou, como, por exemplo, ele fez mais pra reta final, que sempre tinha alguém marcando na caderneta quantos pontos tinha sido feito. Aí você não se perdia, né? Então, isso é bem mais fácil de você se situar aonde você está. E, cara, falando sobre como o autor de Nanatsu no Taizai gosta muito mais de Rise Impact do que de Nanatsu, ele consegue fazer toda a cartilha do Battle Shonen aqui, só que ele dá muito mais valor. Ele dá muito mais profundidade ao personagem, porque quando você constrói um personagem que ele a priori é muito estereótipo dele, e através das interações com os outros personagens ele vai criando outras facetas, ou ele vai aprimorando a característica principal dele, por exemplo, o Gawin de ser literalmente ele é uma criança de 12 anos. Ele é energético, ele é literal, ele não tem maldade, ele é muito emotivo, e é isso. E ao longo da jornada você vê vendo ele criando um pouquinho de maturidade, mas sem perder o fato dele ser uma criança e se divertir muito jogando golfe. E ele se compromete com isso pra todo mundo. Você pega o Lancelot, por exemplo, que ele é o frio e calculista, e aí ele vai aprendendo a ter um pouco mais de empatia, a perceber que ele não é a pica grossa do golfe, e tem pessoas muito mais habilidosas que ele, ou até mesmo outros personagens que têm conflitos até com os personagens e você vê que eles se resolvem bem numa dinâmica, numa troca de conversa, e todo mundo meio que se ajuda e meio que se compete. Ele cria um ambiente muito legal, no final você tá meio que gostando de todo mundo, você consegue entender quem são esses personagens, tem tempo de tela suficiente pra todo mundo aqui, tem personagem pra caramba, inclusive, e todos eles têm o seu tempo de uso.
Na reta final, por exemplo, que você tem uma competição com 21 personagens, eu acho, você tem um percurso de 18 buracos onde tá todo mundo competindo, por mais que a história esteja calcada em apenas 3 personagens, porque é o Gawain mais 2 competindo no mesmo percurso, e aí a pontuação total é de todo mundo, mas compete de 3 em 3, você não se perde quando um personagem tá sendo mostrado de um outro buraco ali, só mostrando um pouquinho dele. Porque você já conhece esse personagem, você já teve o tempo dele. Teve, por exemplo, o tio, que o Gawain chama todo mundo de apelido. Aí o moleque, tipo, sei lá, de 17 anos, que parece que ele tem 32, e fuma. Ele chama de tio. E aí quando o Bilford... E quando você vê o Bilford jogando em um outro percurso, em outro momento, não competindo diretamente com o Gawain, você fala, nossa, olha que legal, olha ele evoluindo, olha ele tendo o tempinho dele que você fala, pô, foi bacana. E, assim, gerenciar tudo isso em 2 cursos, assim, eu acho que foram uma temporada de 14 episódios, a outra de 12 episódios. Não é tão longo assim, mas ainda é tempo suficiente pra você fazer uma boa competição, uma boa dinâmica de personagem, e ele não se perde. Que é completamente diferente de Nanatsu, que é só um personagem mais insuportável que outro, né? E quase não tem piadinha ou piadoca com besteirinha sexual, né? Eu fico muito feliz. Por mais que tenha a piada do cunhadinho aqui. Mas deixa pra lá. Dito isso, cara, eu quase dei um 9 pra ele. Eu só não dei 9 por um único aspecto no final que eu falei, você perdeu a mão. E ele só perdeu a mão porque o diretor é bom demais. Ele cria um conflito, aquele conflito bem Battle Shonen de eu vou nerfar o personagem porque ele teve um problema de saúde, né? E quando ele nerfa, você fala, pô, eu sei que você tá usando esse recurso, eu entendo como você tá usando esse recurso até que faz sentido, se não fosse tão agravante da forma que ele representava. Porque ele fez um problema que era, assim, não tão grave, ser muito mais grave do que parecia. Então, assim, pela montagem da cena, pela montagem do momento, e por ser perdurar por muito tempo, e meio que ter uma certa negligência bem grande em cima do momento final, que é o ápice da história, que é o ápice do campeonato, que é o ápice onde tá todo mundo lá no hype e tá todo mundo jogando o seu melhor, Gawain jogando o melhor, Lancelot jogando, Tristan jogando, e por vocês perceberem, todos os nomes de Rei Arthur, Távola Redonda se mantém aqui também. O autor do Natsu adora usar esses nomes. Ele é muito fechadão com o Natsuverse. Ele cria esse momento de embate, ele cria esse momento de complicação pro personagem tirar o melhor dele. Aí você fala, o recurso saiu um pouco da mão. E aí isso tirou um pontinho meu, cara. Mas se não fosse por isso, Rise Impact seria facilmente um dos melhores da temporada por todos os méritos envolvidos. E eu estou completamente embasbacado como esse projeto foi bom. O quanto ele funcionou, o quanto ele é carismático, o quanto ele é dinâmico, o quanto ele entrega. Então se você gosta de golfe por algum motivo, você gosta, sei lá, jogou Mario Golf, ou jogou Pangia, ou você gosta de fato de golfe, assista esse anime. Ou se você gosta de esporte em geral, ele tem boas práticas, ele tem boas dinâmicas, e às vezes ele pode te apresentar um esporte que talvez você nem conhecia, e acabar gostando, né? Então, tá aí, cara. Rise Impact fez um excelente trabalho.